Vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula fazendo a correção do nosso simulado. Então vamos lá. A questão número 16, por que devemos nos alimentar? A opção A, porque não pode ser ela, para não ficarmos cansados. A alimentação ela não vai revigorar a sua energia, né? Ela vai te dar combustível, energia para isso. Ela não vai revigorar o cansaço que você esteja sentindo, né? Letra B, porque não pode ser, para ficarmos alimentados. Não é só isso. Não devemos nos alimentar só para isso. Né? E a outra que também, nenhuma das respostas anteriores, só poderia marcar essa se não houvesse a da letra C, para o corpo manter suas atividades diárias. Como eu acabei de dizer para vocês, né? O nosso corpo precisa de combustível. Né? Os alimentos seriam o nosso combustível para nós nos manter vivos e capacitados em nossas atividades diárias, ok? Está lá no texto que eu dei para vocês durante essas aulas aí sobre alimentação. A questão número 17. De que forma a atividade física deve ser realizada? Aí vou eliminar as que não são. Primeiro, tá? Porque não pode ser letra B, tá? De forma regular, pelo menos 10 minutos em parte dos dias do mês. Se eu disser isso, eu posso fazer uma vez só no mês, que é parte do dia do mês. Uma vez só no mês, em 10 minutos. E a gente sabe que é insuficiente. De forma ocasional, pelo menos 30 minutos em parte do dia da semana. Quer dizer, ocasional não é uma coisa regular. Né? E está dizendo em parte dos dias. Né? Aí está lá, de forma ocasional, pelo menos 10 minutos em parte dos dias. Ou seja, todas aí estão com falhas. E a letra A está de forma regular, pelo menos 30 minutos na maior parte dos dias da semana. Tá? A maior parte, o que a gente considera isso? São 7 dias. Maior seria 4 dias no mínimo na semana, ok? A questão número 18. O grande percentual de obesidade na população brasileira nos remete a uma reflexão não apenas da quantidade de comida que estamos ingerindo, mas também a qualidade do alimento que está disponível. Quais os tipos de alimentos mais prejudiciais à nossa saúde? Bom, sopas e caldos. Esses não são prejudiciais. A gente sabe que sopa faz bem à saúde e os caldos também. Os vegetais também são coisas da natureza que são boas para a nossa saúde. As frutas e legumes também são essenciais para a nossa saúde. Qual o único aí que não se encaixaria, né, que seria mais prejudicial? Eu estou dizendo mais prejudicial. Não estou dizendo que tudo dependendo de como seja feito, faz bem. Até o próprio sanduíche, mas nesses 4, qual seria o mais prejudicial? Os sanduíches, ok? Vamos para a questão número 19. Por que as refeições prontas congeladas são tão prejudiciais à saúde? Vamos lá eliminar as que estão erradas primeiro. Porque são ricas em proteínas? Não, proteína faz bem para a saúde, dependendo de como você coma, tudo equilibradamente. Porque são ricas em carboidratos? Não necessariamente também. Porque são ricas em vitaminas? Se for rica em vitamina, não vai fazer mal, né? A não ser que seja um excesso que vai dar aquele excesso de vitamina que a gente também não pode consumir. Tudo tem que ser equilibrado. Aí tá lá, porque são ricas em gordura saturada. Essa é a opção correta, tá? Isso aí foi falado na última aula, no vídeo que eu coloquei para vocês, mostrando tudo isso aí. Vamos lá para a 20ª questão. Quais os prejuízos que o consumo periódico de refrigerantes pode trazer ao nosso organismo? Letra A. Desenvolver o crescimento demasiado dos ossos. Gente, onde o refrigerante vai fazer crescer? Retardar o crescimento dos ossos? Essa deixaria em dúvida. Tá prejudicando, né? E nenhuma das respostas anteriores. Vamos ver a letra C, então. A letra C. Enfraquecimento dos ossos. Essa seria a opção correta. Inclusive, eu cito até a osteoporose no texto e falo o que significa osteoporose.
tá? Então o refrigerante tem caloria vazia, ele não tem nada de bom, né? Só é gostoso, realmente, não vou mentir, mas ele não é bom para a saúde. Então, finalizando, eu deixei o gabarito para vocês, né? Da letra que corresponde à questão correta, no 16 letra C, 17A, 18C, 19B e 20 letra C. Tá, gente? Então eu estou deixando agora também, para a gente encerrar esse assunto sobre alimentação, um vídeo de apoio aí, falando sobre reeducação alimentar também, o que seria bom a gente fazer. É claro que eu já falei com vocês que não é tão fácil assim manter uma alimentação saudável, né? Devido à correria do dia a dia, devido até à condição financeira. Tem muitos alimentos que são benéficos à saúde, que são caros. Os orgânicos, por exemplo, são muito caros e são excelentes. Mas a gente pode equilibrar isso, né? Fazendo o quê? Comprando as frutas da época, os legumes da época e utilizando uma alimentação mais saudável, tá? Estou deixando esse vídeo de apoio e mais um outro vídeo falando sobre a importância da atividade física, né? Que não é só para manter uma boa saúde você estar se alimentando bem. Isso tem que ser acompanhado de uma boa atividade física e de uma saúde mental boa também, né? Uma boa qualidade, para a gente ter uma boa qualidade de vida, ok? Então, pessoal, estou dando por encerrado esse bimestre, tá? Espero que todos descansem essa semana aí de recesso de vocês aí e que voltem com muita disposição aí. A gente não sabe quando irá retornar às aulas presenciais, né? Mas vamos tentar dar uma relaxada, né? Tá todo mundo em casa, meio estressado, tá tendo um pouquinho de afrouxamento nas medidas, mas a gente tem que tomar os devidos cuidados para que a gente vá à rua, evitar, claro, aglomeração, lavar bem as mãos. Então vamos seguir os protocolos, usar a máscara. E no mais aí, fiquem com Deus, fiquem em casa, né, o quanto puder. Um grande abraço e bom recesso. A busca por uma dieta saudável é cada vez mais comum hoje em dia. No Brasil, é fácil se alimentar bem, pois o país tem grande variedade de frutas e verduras disponíveis para compra em feiras, sacolões e mercados. E a oferta de carnes também é bastante diversificada. Os princípios básicos de uma dieta saudável podem ser observados na nova pirâmide alimentar, baseada nos conhecimentos da década de 90, que incorporou na sua base a prática de atividade física e o controle do peso corporal. Na segunda camada da pirâmide, formando a sua base, está o consumo de alimentos integrais na maior parte das refeições e o uso de óleos vegetais como azeite de oliva, de soja, de milho e de girassol. A terceira camada da pirâmide inclui a ingestão de verduras em abundância e de frutas pelo menos 3 vezes por dia. Na próxima camada estão as frutas secas, como castanha do Pará, nozes, caju e avelãs, e as leguminosas, de 1 a 3 vezes por dia. A quinta camada inclui peixe, frango e ovos até 2 vezes por dia. A sexta camada é formada por arroz branco, pão branco, batata, massas e doces. A última camada, no ápice da pirâmide, inclui carne vermelha, manteiga e laticínios que devem ser ingeridos com moderação. O How Stuff Works explica como ter uma dieta saudável no Brasil. Quer saber mais? Assista a segunda parte desta reportagem e veja quais os benefícios de cada tipo de alimento. No Brasil, a principal leguminosa consumida é o feijão. E assim como as verduras, as leguminosas têm proteínas de origem vegetal que são ricas em fibras. O frango é muito consumido no país por ser barato. A pele do frango é rica em colesterol e gorduras saturadas, por isso não deve entrar na dieta. A gema do ovo contém colesterol, mas também contém muita gordura poliinsaturada, boa para contrabalancear o colesterol. É importante incluir pelo menos uma refeição de peixe por semana. Pesquisas mostraram que o consumo de peixe pode prevenir alguns tipos de arritmias cardíacas. O ideal seria substituir o arroz branco e o pão branco pelo arroz integral e o pão integral. Há várias opções nos supermercados. O problema é que ainda são mais caras. Em relação às massas, deve-se substituir o macarrão comum pelo de grão duro, que é mais rico em fibras.
Já os doces devem ser menos calóricos, feitos com gelatina diet e com frutas ou produtos diet. O ideal é usar leite desnatado ou com menor teor de gordura no preparo de doces. O uso de carne vermelha e laticínios deve ser mais restrito na dieta. Ao usar a carne vermelha, é mais indicado retirar toda a gordura visível. Para ter uma vida saudável, pratique exercícios. Não precisa ser aquela malhação na academia. Basta criar algumas regras, como usar escadas em vez de elevador ou caminhar um pouco todos os dias. Os médicos recomendam 30 minutos de atividade física diária. E não se esqueça, um prato colorido com certeza é a melhor proteção contra várias doenças. O How Stuff Works explica como ter uma dieta saudável no Brasil. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou nutricionista do projeto Elos Vitae e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre alimentação saudável e qualidade de vida. Eu gosto sempre de começar essa aula usando uma frase que é: você é o que você come. E por que eu acho essa frase tão relevante? Porque eu acho muito importante que a população tenha consciência de tudo aquilo que a gente ingere vai ter algum efeito sobre a nossa saúde. Se a gente adota uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, esses efeitos vão ser positivos. Já se a gente adota uma alimentação rica em alimentos com gordura, açúcares, esses efeitos serão negativos, tais como o surgimento de algumas doenças, tipo hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, o primeiro passo para a gente começar a buscar uma melhor qualidade de vida é saber a diferença entre dieta e reeducação alimentar. A dieta, normalmente, ela tem uma data de início e uma data de final, e ela geralmente está relacionada com algum fim terapêutico, seja ele perda de peso, redução do colesterol. Já a reeducação alimentar, como o nome mesmo já diz, é quando o indivíduo ele se reeduca, ou seja, ele muda os seus hábitos de vida, e realmente esse é o único caminho duradouro e verdadeiro para você atingir uma melhor qualidade de vida. E a pergunta que eu escuto muito é: então como é que a gente começa a adotar essa alimentação saudável? E aí eu tô aqui hoje para mostrar para vocês os principais aliados da alimentação saudável e os principais inimigos. Entre os aliados eu coloco como primeiro o aumento da ingestão de fibras. E como é que a gente faz isso? Aumentando a ingestão de frutas, de legumes, de verduras, de alimentos integrais. E isso é muito importante porque as fibras elas auxiliam no funcionamento do intestino, elas são antioxidantes, ou seja, elas retardam o envelhecimento do nosso corpo e além disso elas fornecem saciedade. Já como segundo aliado, eu colocaria os alimentos funcionais. O que são os alimentos funcionais? São aqueles alimentos que, além das funções básicas de nutrição, eles ainda vão fornecer algum benefício metabólico ou então fisiológico. E o que seria isso? Ele usa alguns alimentos que aceleram o metabolismo, alimentos que retardam o aparecimento de algumas doenças e até evitam o aparecimento de algumas doenças, como doenças cardiovasculares. E alguns exemplos desses alimentos: todas as oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, o azeite extra virgem, o salmão, a uva, todas as berries, cranberry, blueberry, entre muitos outros. Já o terceiro aliado do emagrecimento é o famoso comer de 3 em 3 horas. E por que isso é tão importante? Porque comendo de 3 em 3 horas, a gente mantém o nosso metabolismo sempre funcionando. E isso faz com que o nosso organismo funcione da melhor forma possível. Como quarto e último aliado da alimentação saudável, a gente tem que aprender a diferenciar o que é fome do que é gula. A fome é quando a gente sente a necessidade de comer para suprir necessidades energéticas, ou seja, a gente come para fornecer energia para o nosso corpo continuar funcionando. Já a gula é quando a gente come só para saciar algum desejo, alguma vontade. Geralmente a gente faz isso com chocolate, com doce, com refrigerante, com salgadinhos. E agora eu vou começar a falar para vocês sobre os inimigos da qualidade de vida e da alimentação saudável. O primeiro deles são os alimentos ricos em calorias vazias. O que seria isso? São os alimentos que são pobres em nutrientes, ou seja, eles não têm vitaminas, não têm minerais, mas são ricos em densidade calórica. E aí o consumo exagerado deles pode levar a longo prazo a um quadro de obesidade. Alguns exemplos: bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos industrializados, os bolos, doces, salgadinhos, biscoito recheado. Então isso deve ser evitado ou consumido o mínimo possível. Já o segundo inimigo principal seria a bebida alcoólica, que a bebida alcoólica ela é extremamente calórica, ela faz com que a gente retenha líquido e ela prejudica o funcionamento de alguns órgãos, como por exemplo o nosso fígado. Terceiro inimigo da alimentação saudável é o sódio. E o sódio hoje está muito presente nos alimentos industrializados, porque a indústria usa o sódio como forma de realçar o sabor e de fazer com que o alimento tenha um tempo maior de validade. E qual é o prejuízo disso?
Em quem tem hipertensão, isso pode agravar o quadro de hipertensão, e quem não é hipertenso pode gerar essa doença, já que o sódio ele enrijece as artérias e as veias, dificultando a passagem do sangue, elevando assim a pressão arterial. Então, como é que a gente faz para reduzir a ingestão desse sódio? Primeiro, evitar ao máximo alimentos industrializados e embutidos. Segundo, evitar ter o saleiro na mesa, porque tem muita gente que tem o hábito de colocar o sal na comida antes mesmo de provar se ela já está boa de sal. E terceiro, evitar usar os temperos já prontos, os cubos de tempero, porque cada cubinho daquele representa 5 sachês de sal. Então acaba que você consome muito mais do que você deve de sódio sem nem perceber. E como é que a gente faz para reduzir a necessidade do uso do sal? A gente usa ervas aromáticas como alecrim, manjericão, salsinha, cebolinha, alho, cebola, entre outros, que aí a gente dá sabor sem precisar usar o sal. O quarto e último inimigo da alimentação saudável são os inimigos disfarçados. E o que seria isso? São, por exemplo, os biscoitos do tipo cracker, são os queijos processados, são alguns biscoitos integrais que a gente encontra no mercado. Isso porque a gente precisa aprender a diferenciar diet do light, né? O diet, ele simplesmente não tem açúcar, ele foi feito para a população diabética, e o light é aquele que tem a redução de algum ingrediente, ou seja, ele tem menos sódio, ele tem menos gordura, mas isso não significa que para atingir uma alimentação saudável a gente tem que se encher desses produtos, muito pelo contrário, porque apesar deles terem redução ou do açúcar, ou gordura, ou do sódio, eles não necessariamente são alimentos saudáveis. E o que a gente precisa aprender também a interpretar para chegar nessa alimentação saudável? Interpretar os rótulos. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que pegar o rótulo e olhar ingredientes. Então, por exemplo, você vai comprar um pão integral. Se você pega o rótulo, olha nos ingredientes e o primeiro ingrediente é a farinha de trigo branca, isso significa que aquele pão não é integral, porque o primeiro ingrediente que aparece é o que a gente encontra em maior quantidade. Então, num pão integral, a gente espera que seja a farinha integral. Além disso, observar bem a quantidade de açúcares total, a quantidade de gordura trans, que é uma gordura ruim, que acaba gerando doenças cardiovasculares a longo prazo. A gente tem que observar a quantidade de sódio, porque como já foi citado anteriormente, o excesso de sódio pode levar a um quadro de hipertensão arterial. Então a gente tem que ficar muito atento a esses detalhes. E agora, com o resumo final da aula e levando em consideração tudo que a gente falou até agora, tem algumas trocas que são extremamente valiosas e que vão ajudar muito nessa busca pela alimentação saudável. A primeira delas, trocar tudo que for branco por integral. Então, a farinha branca, o pão branco, o arroz branco, porque nos integrais a gente tem uma maior quantidade de fibra que vai dar uma maior saciedade e a gente acaba comendo em menor quantidade. Segundo, trocar o leite integral, o queijo normal, o iogurte normal pelo leite desnatado, pelo iogurte desnatado, pelos queijos do tipo light, porque você vai reduzir o consumo de gordura. Terceiro, substituir, por exemplo, molhos de salada pelo azeite extra virgem. O quarto, substituir qualquer tipo de acompanhamento do prato por uma boa salada, que você vai aumentar a sua saciedade. E por quinto, e não menos importante, trocar os tipos de doce pelas frutas. É isso, espero que vocês tenham gostado. E por fim, vamos falar dos exercícios físicos. Por que todo mundo só fala bem desse tal de exercício físico? Por que dizem que é tão importante? Bom, são muitas perguntas, não é mesmo? Doutor Saúde, fala aí pra gente. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Além de que, fala aí pra gente, Márcio Atala. Exercício físico não é mais uma questão de gosto, estética ou tempo. É uma questão de saúde. Está comprovado que a prática regular da atividade física ajuda a prevenir o surgimento de diversas doenças, principalmente as relacionadas com os maus hábitos, sobretudo o sedentarismo.
Podemos evitar a pressão alta, o diabetes, a obesidade e até alguns tipos de câncer, fazendo pelo menos 30 minutos de exercício, 5 vezes na semana. Gostaria de saber se crianças podem fazer exercícios físicos. Crianças podem e devem fazer exercícios físicos. O exercício físico é importante para o desenvolvimento da criança. Ela vai aprender novas habilidades, novas formas de se movimentar, novas formas de se locomover, entre outras coisas. Além disso, um dos maiores benefícios do exercício físico para a criança é prevenir a obesidade infantil, que hoje acomete muitas crianças devido à era digital, do videogame, do DVD, de ficar assistindo filmes, jogando videogame só em casa, sentado, comendo, sem se movimentar. Além do mais, o exercício físico é bom para o coração, o pulmão, o cérebro, os músculos, os ossos e para o corpo todo. No coração, os estímulos melhoram a vascularização, garantindo seu melhor funcionamento. Isso quer dizer que ele vai conseguir levar o sangue para o corpo todo sem nenhuma dificuldade. No cérebro, os efeitos do exercício físico estimulam a liberação de substâncias como a endorfina, provocando a sensação de bem-estar. Nos pulmões, aumenta a rede de pequenos vasos que irrigam os alvéolos pulmonares, melhorando o aproveitamento do oxigênio pelo pulmão. Sendo assim, com o tempo conseguiremos respirar bem melhor. Nos músculos, a atividade estimula o desenvolvimento de fibras musculares, fortalecendo a massa muscular e aumentando a flexibilidade. Nos ossos, estimula a proliferação dos osteoblastos, reduzindo os riscos de osteoporose e fraturas na fase idosa. Esses são apenas alguns efeitos que a prática regular de atividade física produz no nosso corpo. Existem muitas outras. Não é, Doutor Saúde? Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece.